Que alegria estarmos aqui com você neste momento de reflexão. Estamos em mais de 20 mil evangelizadores, semeando a semente do evangelho, a semente do amor, a semente da fraternidade. Hoje, 28 de janeiro de 2023, estamos no programa Tempo de Recomeçar. Meditaremos o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. E para este momento sagrado, invocamos sobre nós a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glórias a vós, Senhor. A tempestade acalmada. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos à outra margem. E despedindo a multidão, levaram-no consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o acompanhavam. Surgiu então uma tempestade bem forte, que lançava as ondas dentro do barco, que se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se grande calmaria. Então Jesus lhe disse: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E tomados de grande temor, diziam uns aos outros, uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, meus irmãos, eu separei aqui 6 pontos para a nossa reflexão não ficar tão prolongada, mas o desejo é de pegar palavra por palavra e ir se aprofundando. Que leitura que nos transmite tanta fé, tanta certeza de que nós não estamos sozinhos. Aqui, por exemplo, no número 1 que eu separei, o que Jesus disse? Passemos à outra margem. Ou seja, quantas vezes nós estamos num direcionamento, mas aí Jesus vem: não vá por aqui, vá por ali. E aí nós mudamos totalmente a direção da nossa vida. Então, sempre Jesus faz isso conosco: não vá por aqui, vá por ali. Ou então nós estamos ali, ele fala: não, venha para cá. E assim Jesus vai conduzindo a nossa vida na maior tranquilidade, na maior serenidade. E tudo dá certo, tudo se ajeita. Aqui, no número 2, eu separei a palavra multidão. Mais uma vez, nós confirmamos que Jesus sempre estava rodeado de pessoas. Estava sempre com uma multidão o seguindo. No número 3, nós vimos aqui que, de repente, surge uma tempestade bem forte. E aí, nós podemos pensar naqueles momentos da nossa vida em que do nada surge uma tempestade. Do nada surge uma situação difícil em que nós pensamos: e agora? Fazer o quê? Como
Como que eu vou conseguir me livrar dessa situação? E aí, no número 4, nós já vamos entendendo como que nós vamos fazendo nos momentos difíceis da nossa vida também. Aí nós vimos que Jesus estava na parte de trás do barco, lá atrás, dormindo. Tudo isso para dizer que Jesus permite a liberdade. E ele é como se deixasse-nos soltos. Mas ele está lá atrás, na nossa vida, observando tudo. Nós não estamos sozinhos em momento algum. Mesmo que nós, na nossa pequenez, no nosso pecado, nós pensamos, estou sozinho. Não, nós não estamos sozinhos. Jesus está sempre nos acompanhando. E aí, quando os discípulos perceberam aquela situação difícil, eles clamaram por Jesus. E aqui diz o Evangelho, eles não gritaram, eles simplesmente disseram. Quer dizer, uma postura de muita segurança. Simplesmente falaram, o Senhor não se importa? O Senhor não percebe que nós estamos aqui perecendo? O Senhor está aí tranquilo, dormindo? Mas o interessante é que apenas ao ouvir a voz dos seus discípulos, Jesus se desperta. Ou seja, estava ali apenas aguardando o chamado. E aí, Jesus, com poder e autoridade como sempre, ele diz, silêncio, cala-te. E o vento e a tempestade se acalmaram. Mas esse foi o número 5. O número 6 é que me chama muito a atenção. Vocês perceberam aqui que Jesus disse para aquele povo, por que estão com medo? Não tendes fé? E aí nós vimos que aquele povo, tomados de grande temor, um dizia para o outro, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, meus irmãos, é momento de nós refletirmos. Será que nós estamos com Jesus no barco da nossa vida e ainda não o conhecemos? Porque, pelo que nós entendemos aqui deste evangelho, eles não conheciam. Eles não haviam tido um encontro pessoal com Jesus para saber que ele acalma o vento, ele acalma a tempestade, ele cura, ele salva, ele liberta, ele faz o coxo andar, ele faz o cego enxergar, ele ressuscita mortos. Jesus é tudo. Então, neste momento de silêncio, de meditação, peçamos ao Senhor esta graça de termos firmeza, termos fé, o suficiente para, em meio às tempestades da vida, nós clamarmos por Jesus, mas já clamarmos na certeza de que Ele virá em nosso auxílio. Jesus é fiel, Jesus não nos abandona. Essa é a certeza que nós precisamos de proclamar todos os dias. Jesus não nos abandona, mesmo que às vezes nos sentimos fracos. Mas é a nossa humanidade que fala mais alto. Então, hoje sábado, dedicado a Nossa Senhora, ela sim, ela acreditou do início ao fim. Então, sigamos como exemplo a Mãe de Jesus. E sobre mim e sobre você, sobre as tempestades que você está vivendo neste momento. Que Jesus diga neste momento, cala-te, silêncio. Sou eu quem estou falando, é Jesus. E tudo será resolvido. Pode ter certeza disso, que Jesus cala
qualquer tempestade na nossa vida. Basta que tenhamos esta coragem de dar autonomia para Ele, dar a chave da casa, dar a chave do nosso coração nas mãos de Jesus, e Ele tudo resolve. Não na nossa hora, mas na hora dele. Sobre mim, sobre você, a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo. Amém.